hoje a gente está recebendo aqui o Dr. João Alonso. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Como vai? Bem, tudo vocês, bem? tudo bem? Ótimo. Prazer em... Olha, a gente vai conversar um pouquinho a respeito das mudanças da lei trabalhista, tá? Esse é o nosso quadro Piracicaba Agora e seu direito. Ok, olha, a gente tem uma reportagem, doutor, apontando aí um estudo a respeito das vantagens dessa reforma, né? A gente já recebeu algumas perguntas, vamos ver, a reportagem bem rapidinha, tem um minutinho, que ela faz uma explanação, né, a respeito dessas vantagens. Como eu disse, né, vai entrar em vigor aí já dia 11, dia né, 11 que é no sábado. Então, a partir da semana que vem... Segunda-feira, dia 13, começa... ser aplicada. Em vigor, né? Vamos ver a reportagem, a gente já volta conversando sobre a reforma. O estudo feito pelo maior banco privado do país compara as posições ocupadas atualmente pelo Brasil no ranking de competitividade global produzido pelo Fórum Econômico Mundial e prevê a evolução do país nessa escala após a entrada em vigor da nova legislação trabalhista. De acordo com a pesquisa, no critério eficiência do mercado de trabalho, o Brasil ocupa hoje a posição número 117 de um total de 138 países. O estudo defende que com a modernização da CLT, podemos dar um salto e chegar à posição número 86. Em comparações internacionais, hoje o mercado de trabalho brasileiro é pouco flexível, tem custos elevados e relações entre empregados e empregadores ineficientes. O advogado Marcos Untura, especialista em direito do trabalho, entende que a rigidez da lei em vigor no Brasil há décadas dificulta a geração de empregos e a competitividade do país. Essas novas modalidades de contrato de trabalho, as opções que foram trazidas para dentro da negociação coletiva e o campo até da negociação individual, quer dizer, o que pode constar de um contrato de trabalho, né? Isso tudo foi bastante dinamizado, foi bastante melhorado com a reforma. Então, com certeza, as partes poderão ter, né, trabalhadores e empresas poderão ter muitas opções, várias opções de regimes de contratação. Eu tinha expectativa que nos próximos 2 anos, com a nova modalidade de contrato de trabalho, preservando direitos, com a segurança jurídica, o Brasil tem capacidade de gerar 2 milhões de empregos. O governo e o setor produtivo estão convictos de que a nova legislação, aliada à retomada do crescimento, vai melhorar as relações de trabalho e ajudar a reduzir o desemprego, que hoje assola 14 milhões de brasileiros. Traz aspectos positivos de confiança na contratação, de redução de litígio, de maior nível de negociação no âmbito do ambiente de trabalho, para todos os setores da economia. Além de desempregados, o Brasil tem atualmente 45 milhões de trabalhadores sem carteira assinada e quer, com a nova legislação, criar mais de 10 milhões de empregos formais, algo que pode se tornar realidade com a regularização de algumas modalidades de trabalho. É fundamental para trazer para o contrato de trabalho formal todos aqueles trabalhadores que não têm uma jornada de trabalho contínua, mas que têm sim direito a férias, têm direito a salário mínimo, têm direito a 13º, repouso semanal remunerado. Queremos formalizar todos os trabalhadores brasileiros que acordam cedo e têm que ter os seus direitos garantidos. Muito bom. Doutor João Alonso, né, que também é especialista em direito do trabalho, professor, né, isso, professor doutor, há 17 anos. Um abraço aos alunos que estão lá acompanhando, doutor? Sim. Olha, na reportagem, né, doutora, a gente viu aí, né, essa expectativa de um possível aumento de até 2 milhões de empregos, né? Isso a gente vai sentir realmente, o senhor estima a partir de que período? Eu sou muito cauteloso em relação a essa questão da aplicação da nova CLT, a partir do dia 13. Nós temos que tomar cuidado. Toda obra humana, ela é passível de erros, né? E a construção da CLT está, teoricamente, desagradando muitos juízes, advogados, procuradores, fiscais do trabalho. Então, acho que precisa ter cautela. Falar, vai aumentar, não vai aumentar a quantidade de emprego. Nós temos que pensar que hoje nós temos 14 milhões de desempregados. Sim. Então, acho que é um número que você tem que trabalhar com isso.
Evidente que toda mudança, ela causa discussões, demora para se criar entendimentos e, na minha opinião, né, é evidente que é passível de erro também, de discussões, eu acho que vai demorar por volta de uns 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos. A gente tá sentindo 2 anos para sentir realmente o que realmente vai ser mudado. Primeiro passo, a CLT, desde a sua construção de 1943 até os dias atuais, digamos aí até um ano passado, algo assim, ela sofreu mais de 500 reformas. Nossa, foram várias. Evidente que nem todas tiveram um impacto como essa, como atual. Né, ela digamos muda assim. Aí, doutor, cerca de 100 pontos. Dá 200 artigos, mais ou menos. Né? Para quem entrou com 8 pedia com 8 artigos para serem modificados e veio na mudança de 200 artigos. Criou-se na era Vargas, Getúlio Vargas, onde o Brasil estava em desenvolvimento, criação, construção de Brasília, precisando se igualar, toda uma série de modernização da época. Da época. E realmente é um protecionismo. O direito foi criando-se normas, princípios básicos de proteção ao trabalhador na qualidade de suficiente. Com a atual legislação, que eu digo já atual, que nós estamos 2, 3 dias já para o dia 13, Sim. Essa proteção ao princípio do direito do trabalho, segundo a grande maioria, principalmente os magistrados, a Associação dos Magistrados, a ANAMATRA, várias questões nesse sentido, discutem que os princípios acabaram. E aí cria-se realmente discussões, distorções sobre isso, se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Nós temos que tomar cuidado. Estamos voltando à era da globalização. Cautela. Cautela. Eu lembro perfeitamente quando eu estava desenvolvendo minha pesquisa no mestrado a respeito da globalização no direito brasileiro, isso na década de 80, mais ou menos. Eu lembro que uma das cidades da nossa região mais afetada foi Americana. Olha, nossa, né? Que as indústrias têxteis né? lá quebraram, entraram com os panos chineses, né? Quebraram, houve uma derrocada da economia. Era um polo, né? Exatamente, exatamente. O efeito na Europa chegou-se na América do Sul e atingiu o Brasil. Exato. Esse é um ponto. E essa modernização da relação de trabalho já começou na Europa em 2012. Já vem caminhando, né? É o mundo globalizado. A economia precisa crescer, evidente. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que realmente precisava passar por uma modernização. A CLT não se pode mais trabalhar nesse sentido. Os trabalhadores reclamam, os empregadores reclamam, e nós vamos para o litígio. Certo. E o litígio hoje na Justiça do Trabalho é imenso. É imenso, uma quantidade absurda de processos cansativos. Juízes já estão sem paciência, digamos, aí para as audiências volumosas, advogados também, as partes. Então, acho que precisa ser revisto tudo. É uma demanda muito grande. A demanda é grande. A atual reforma, ela prevê um pouco mais na questão da composição, da autocomposição entre empregado e empregador, uma negociação individual. Tá? O sindicato vai deixar de ter participação? Não, o sindicato não vai deixar de ter participação. O sindicato continua atendendo aos interesses coletivos, ele só vai deixar de ter a participação aos empregados que recebam aí o valor de 2 salários mínimos, né, da Previdência, ou seja, R$5.000, chega aí nos 10, 11 mil reais. Esses funcionários estão qualificados a optar para a sua negociação individual com o seu empregador. Ok. Tá? Os demais vão ser respeitados. Então, acho que é muita falácia. Não sei, eu prefiro cautela. Prefiro esperar um pouco a cautela a respeito disso. Eu entendo que alguns direitos estão preservados, não foram abalados, não foram retirados, pelo contrário. Também não concordo com alguns pontos na reforma. O Brasil é muito extenso, é imenso demais, você não pode utilizar a CLT no estado de São Paulo para o estado do Pará, estado da Amazônia. A dimensão geográfica nossa é muito grande, né? A questão do rural. Então, isso tudo precisa ter cautela e
E há uma necessidade de construção, né? De decisões, construção de entendimentos, para que realmente possamos chegar numa decisão final e, olha, é dessa forma que se vai partir. Doutor, as perguntas, né, são diversas, a gente viu na reportagem, e chegaram várias questões também, questionamentos aqui para a gente, né, o pessoal mandando por e-mail, pelo Facebook também. Assim, como o senhor disse, toda reforma leva um tempo para a gente absorver, para a gente digerir, dúvida, né? E efetivamente a gente está sentindo no dia a dia do trabalhador o que vai afetar ou melhorar ou não para o trabalhador e para o empregador. Só para ter uma ideia, nós começamos a crise, né? Acho que se me falha a memória, no governo Dilma, a Constituição prevê a redução de salário e a redução de jornada. Eu participei em várias negociações com os empregados, com os empregadores, fazendo a redução de jornada, a redução de salário, mantendo-se o emprego, as empresas se ajustando para reduzir salário, reduzir a jornada de trabalho, e passou. Ou seja, a própria Constituição Federal prevê a negociação a respeito disso. E olha, doutora, ela vai, né, entrar em vigor aí dia 11, né, que é um sábado, segunda-feira, então já tá em vigor totalmente. A gente tem aí o final do ano, que a gente sabe que o comércio, né, as empresas tem uma demanda grande também de contratações, né, também para tantos desempregados, temporários que muitas vezes se efetivam, ficam efetivos. E o senhor comentou que tem uma emenda que está sendo discutida. Dizem, né, segundo alguns amigos que advogam em outros estados, né, que há uma emenda pronta para ser editada sexta-feira. Né? Então vamos ficar atentos. O governo vai ceder alguns pontos. Eu, particularmente, acho que se realmente tivesse que ceder, já cederia. Já teria cedido. Né? Eu acho que não vai ter essa emenda, não vai ter a questão da contribuição sindical, acho que vai prevalecer o texto que está colocado, e aí caberá a nós, né, discutir isso, e acho que quem pode salvar todo isso daí é a própria Justiça do Trabalho. Exato. Doutor, olha, são várias perguntas que chegaram aqui para a gente. Você também pode mandar, pode ligar, fazer a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o doutor Alonso, mandar no WhatsApp também, aqui no nosso 991411048, manda uma perguntinha para a gente. Já vamos começar, doutor, a pergunta chegou lá do bairro São Dimas, é do Diego. Ele diz o seguinte: o trabalho realizado em dia de feriado, né, não compensado, ele quer saber de que forma que vai ser pago esse trabalho realizado no feriado. Bom, hoje, você trabalhou em feriado, recebe hora extra. Né? A reforma diz que você poderá trocar esse dia por um banco de horas, por um descanso, e aí que entra a negociação. Quer dizer, ficou um pouco mais flexível a questão de conversar. Flexível. Né? O que vai ficar bom. Essa é a finalidade que a legislação, né, veio justamente nesse sentido. Por que não colocar empregado e empregador para negociar? Exato. Eu posso negociar. Claro. Então, trabalho no feriado, troca o dia. Ok. Então, esse banco de horas que você irá realizar, você pode trocar em descanso, por exemplo, né? Como será pago? Negociação. Negociação. Quer dizer, ficou mais pessoal a negociação. Ficou mais pessoal, né? mais pessoal. Vamos dar uma boa noite para o Neto, que chegou lá de São Paulo, né? Acabei de chegar. Alonso, boa noite. Neto. Tudo bem? Como é que tá? Seja bem-vindo. Pois é. Seja bem-vindo. Corri, muito boa noite aí, que está em casa nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Corri, mas cheguei, né? Correndo sim, viemos com ônibus aí, o ônibus fretado, né? Fomos até São Paulo, conhecer um pouco mais da Universidade Anhembi Morumbi, que em breve estará aqui com campus e concurso de medicina. O senhor conhece a Universidade Anhembi Morumbi? Não conheço. Era a antiga Alpargatas, o senhor lembra? Na Marginal? Exato. Hoje é uma universidade ali muito boa, e fiquei impressionado ali com a estrutura. O campus, estrutura maravilhosa, a equipe também. Fizemos uma matéria especial que vamos falar sobre saúde, né? Essa parceria com a Anhembi Morumbi vai gerar aí mão de obra aqui para a cidade de Piracicaba, com mais médicos
em um projeto de uma lei federal em Morumbi foi contemplado, então estará em Piracicaba, além do curso gerando aí, movimentando a economia da cidade, teremos também aí a residência de muitos médicos e isso com toda certeza vai reverter diretamente ao Sistema Único de Saúde. Mas a reportagem entra na sexta-feira. Já aproveitando, doutor, a gente ouviu muito a gente falando que a reforma vai acabar com os direitos, que a reforma... Eu quero retomar isso, porque acho que é importante, que algumas organizações vieram ao público dizer que a reforma é uma coisa ruim. Ao mesmo tempo, a gente viu os empresários dizendo que se não houver essa reforma, fica impossível você contratar mais pessoas. A grosso modo é exatamente isso, doutor. A gente tem que se ter a reforma para a gente gerar mais emprego? Neto, eu acho que tudo isso é reflexão do país. Essa é a realidade. A reflexão do país é o momento que a economia passa, a sociedade, tudo se traduz numa palavra-chave, corrupção. Por que isso? O Brasil chegou, as empresas quebradas, sim, população desacreditada. Exato. Você vai criar 2 milhões, mas tem 14 milhões de empregados, onde você vai colocar 12 milhões? Claro. Não existe lógica para isso. Matemática, os números não fecham. A quantidade de absurdo de processos na Justiça do Trabalho, qualquer direito a pessoa vai reclamar, não se negocia mais, não se paga. Então, eu vejo isso com bastante cautela, Neto, a respeito disso. Os empregadores estão, porque agora eu posso fazer o que eu quero. Não é assim. Não é assim, né? Não é dessa forma. Não é dessa forma por quê? Os juízes do trabalho, eles estão, vou usar um termo aqui, né? Não estão convictos e não aceitam a reforma porque eles entendem que os princípios do trabalhador acabaram. E aí você entra numa discussão, eu entendo que alguns princípios não acabaram, eles permanecem. O que está acontecendo é que vai ter uma negociação direta com o trabalhador e o empresário? Será que é isso que é? Essa é a situação. Eu vou te dar um exemplo. Férias. Sim. Quem que nunca negociou as férias aqui? Claro. Quem nunca, né, doutor? Vamos legalizar. Todos, claro. Hoje, bom para todo mundo, né? Mas é lógico, hoje eu não posso. Olha, eu trabalho... Vou sair de férias no final do ano, mas a minha esposa não vai sair. Vai. Será que eu não posso negociar com a férias dela, meus filhos e tal? Exato. Sempre nós fizemos isso. Aí o que acontece? As pessoas vão até a Justiça do Trabalho. Mas eu era obrigado a trabalhar, não sei o que, isso, aquilo, tal. A Justiça do Trabalho vem e condena a empresa a pagamento em dobro. Quando foi conversado informalmente. Quando foi conversado, exatamente. Por quê? Porque o ordenamento jurídico hoje não permite eu fazer isso. E aí você acaba, né, tendo todo um custo, etc, 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 etc. Vamos colocar no papel. Eu posso tirar 3 dias de férias. E daí? Isso vai ser assinado um termo? Vai ser assinado um termo, vai ter concordância, documento escrito, assinado pelas partes e tal. Está valendo. Qual que é a ilegalidade disso? Nenhuma. Eu não vejo ilegalidade. Confesso a você, desculpa, mas eu não estou enxergando a ilegalidade. Eu também não vejo. Perfeito. Não vejo. Eu também não vejo. Né? O horário de almoço. Tudo bem que é uma norma de ordem pública, uma hora de almoço tem que ser respeitado. A Organização Internacional do Trabalho menciona isso. Acho que realmente tem que ter, não há dúvida a esse respeito. Mas, por exemplo, aquele dia eu preciso sair mais cedo. Por que eu não posso negociar com o meu empregador, reduzir a minha jornada de almoço por 15 minutos, mais ou menos, né? Aquela lei é taxativa, você pode trabalhar até 30 minutos ali no seu horário de almoço. Por que eu não posso negociar esse período com o meu empregador, podendo utilizar em outro dia? Exato. Qual é a legalidade disso? Eu não vejo. Claro. O que eu vejo é legalidade se você deixar ele cumprir o horário de almoço para trabalho. Aí tudo bem. Okay. Correto? Mas esse ponto não. Por outro lado, eu também concordo a questão da mulher grávida, gestante, trabalhar em local insalubre. Acho que esse ponto realmente tenho que concordar que não tem lógica. Gestações não podem ser iguais, elas são sempre diferenciadas, claro, né? Cada mulher tem a sua forma peculiar. Acho que aí foi realmente um erro do legislador. E onde já se viu, né, um médico do trabalho atestar que ela pode estar apta ou não. E se acontece alguma coisa, uma responsabilidade, né, venha. Então,
Isso foi um erro. Agora, nesse caso da gestante, nessa emenda que o senhor comentou que está para ser discutida aí na sexta-feira, ela está dentro ou essa não? Não está dentro. Essa modificação já foi vetada e não tem... Agora, Lúcio, explica uma coisa para nós. A gente vê algumas ações diretas de algumas organizações, né, que representam ou não representam os trabalhadores. E a gente vê que talvez há um exagero, e pode ser isso, eu queria até que o senhor desse explicação, parece ser, está soando assim, quer dizer, o trabalhador agora vai poder decidir como ele vai fazer, da melhor maneira, levando em consideração, como você já falou, a negociação das férias, levando em consideração o que é melhor para ele naquele momento, e parece que essas organizações, elas ficam um pouco chateadas por não mais estar à frente decidindo pelo trabalhador. É um pouco disso também, esse entravamento que está acontecendo? Neto, eu recebi uma informação, né, de vários amigos aí que trabalham nas centrais sindicais, aí, atuando de forma bastante convicta, né, na parte do direito coletivo, que um dos motivos do governo tirar a contribuição sindical foi justamente as centrais sindicais criarem Caixa 2 para apoiar determinados candidatos. Uhum. Isso não estou falando, né, foi a informação que nos chega nesses debates jurídicos que a gente participa, é um ponto nesse sentido. Então, o que eu entendo? Que os sindicatos deverão se reinventar, criar diretrizes, criar opções, criar melhorias para que os seus associados voluntariamente continuem sendo associados. Criem confiança, buscam os não associados, olha, eu tenho isso para atender, isso, aquilo, etc, etc. Deixam de aplicar determinadas regras para você ter a confiança no sindicato. Hoje, o modelo sindical nosso no país, e discuto isso, ele realmente é falho, precisa ser modificado. Como? Não sei, é um estudo. A gente tem que estudar o modelo sindical, né? Eu estive em outra oportunidade fazendo uma palestra também e pesquisei sobre sindicatos. Sabe quantos sindicatos nós temos hoje no país? Quantos sindicatos? 17 mil sindicatos. 17 mil sindicatos? 17 mil sindicatos. Nossa. Sabe quantos há na Argentina? 200. Meu Deus. Na África do Sul, 190. É muita Nos diferença. Estados Unidos, 180. Onde nós vamos? A Constituição me permite criação de sindicatos. Eu citar um exemplo aqui, não sei se esse sindicato é atuante ou não, mas eu também me assustei quando eu vi essa informação. Sindicatos dos funcionários, empregados, camisa branca, chapéu e bengala do Estado de São Paulo. Meu Deus. Eu pensei que era o time do São Caetano. Chapéu, como é que é? Chapéu e camisa branca? Camisa branca e bengala. Eu achei que era o time do São Caetano, né? O pessoal falava da torcida dos bengala, né? Dos bengala, né? Chamava, né? Eu tenho parentes lá, familiares que moram em São Caetano, falavam o time da bengala, né? A torcida da bengala. Ou seja, existem outros. Não sei se é atuante, se não é atuante. Posso aqui estar até me enganando na forma minha de expressar, mas como realmente um pesquisador que eu venho pesquisando sobre isso, eu me assustei, me deparei com isso, falei, meu Deus, 17 mil sindicatos. Eu queria saber onde é que está esse trabalhador de bengala e camisa branca. Exatamente. Qual é esse setor? E uma das oportunidades que eu estava conversando com o vice-presidente do TRT da 2ª Região, que amanhã estarei com ele, o Dr. Carlos Runsek, até ele assustou. Ele falou, nem eu sabia. Um número está aqui a pesquisa que eu fiz aqui num debate, isso há 2 meses, 3 meses atrás, mais ou menos. Ele falou, meu Deus, nem eu sabia. Então, assim, se nós formos falar realmente, pontuar o que é bom, o que vai ser favorável, o que vai ser desfavorável, vai longe. Para criar uma ideia, se essa lei vai vigorar, como é que vai ser, vamos criar emprego, não é de hoje, porque vai ser construído novas súmulas, novas decisões, hoje com a reforma, né, o artigo 8º, a interpretação, na verdade, a Justiça do Trabalho, né, eu sempre falava para alguns amigos que são empregadores, não adianta eu ter a CLT.
A Justiça do Trabalho não se conhece mais. O que ela se reconhece? São as súmulas pelos tribunais, que o Tribunal Superior do Trabalho decide. Então, se a empresa não se encaixou pela súmula, paga. A partir de segunda-feira, todas essas súmulas passarão a ser revogadas, melhoradas, editadas, canceladas, porque não vai valer mais a interpretação, vai se valer a lei. E aí tem um problema maior, né? O presidente do nosso TST disse recentemente que o juiz que não cumprir a lei será punido. Perfeito. Então, os próprios juízes não se entendem. Uns apoiam, outros não. Né? E a grande maioria não apoia a reforma trabalhista. Então, há uma série de discussões a respeito disso, como que nós vamos fazer, né? Então, quero levar esse debate para sexta-feira, né? Aproveitando, eu posso fazer aqui um Por favor, sexta-feira, né? Sexta-feira estarei lá na Câmara Municipal, em Rio das Pedras, a convite de alguns alunos. Vamos discutir um pouco a reforma lá às 19h30, sobre realmente a reforma trabalhista e seus impactos na relação de trabalho. Quais serão? Muitos. A gente volta a divulgar, viu, doutor, durante a semana. Tranquilo. Você vai estar eu sei que tem pergunta no ao vivo, já vai entrar. As pessoas deixaram pergunta no ao vivo, já vai entrar já. Só um detalhe, você vai estar sexta-feira com o... Na Câmara Municipal, em Rio das Pedras. Dando uma palestra, falando sobre isso. Falando sobre isso. Muito interessante. Está aí, então, para empresários, trabalhadores, né, do setor aí que mexe com isso, tem que ir atrás e se informar. A palestra então vai acontecer em Rio das Pedras, a gente vai estar divulgando também durante toda a semana. Mônica, tem participação, é isso? No nosso ao vivo, a Tânia está perguntando aqui, ela está querendo saber, né, em relação ao 13º salário. Várias especulações nas redes sociais sobre o fim. Ela quer saber se realmente vai ter um fim. Esquece, Tânia, passa a régua. Não, todo mundo vai receber o 13º. Inclusive eu, como docente, preciso receber o meu 13º. Eu vim dizer, meu 13º vai ser parcelado em 13 vezes. Esquece. Não, vai receber normal. Tudo boato, né? Normal, tudo boato. Não existe questões de direitos, verbas rescisórias, não serão retiradas, são algumas questões que pagam-se diária de viagem, ajuda de custo, que isso era incorporado ao salário, não vai ser mais. Não vai ser mais. O que vai ser realmente incorporado? O meu salário, as horas, os reflexos e as comissões. Só. Prêmio que eu pago para o meu funcionário, eu quero dar um prêmio, posso tirar? Posso, então acabou. Então, Tânia, fique tranquila que o 13º não será excluído. Doutor, chegou pergunta também. Eu não sei se vai dar tempo de fazer todas as perguntas, viu, doutor? Chegaram várias aqui. Não, o tema não. Ixi, a gente pode retomar. Até que hora? Semana que vem. Pode ficar retomamos. Vou dar aula. Até agora. Até já. Vamos lá. Vamos mandar o do Silvio, lá da Paulista, é uma pergunta também muito comum, né, para os funcionários com e sem registro, mas que trabalham há muito tempo na mesma empresa. O que irá mudar com essa nova lei trabalhista, doutor? Esse é um ponto essencial, que é o princípio que o direito do trabalho, o princípio da primazia da realidade, que nós chamamos, né, estudamos sobre isso, que é um ponto que tende a diminuir. O que acontece? Hoje, o autônomo, trabalha de forma exclusiva para um único empregador, para um neto, por exemplo, trabalha só para ele. Okay. E aí, de repente, nós encerramos a prestação, eu vou até a Justiça do Trabalho reclamar a minha relação de subordinação com o neto e a Justiça do Trabalho realmente reconhece mediante as provas que nós temos. Declara-se vínculo empregatício, passa o empregado ao neto. Registro em carteira, anotação, todas aquelas questões que nós já sabemos. Sim. Segunda-feira... Acabou isso. Acabou. Posso formar um contrato autônomo com o neto. Perfeito. E não se dá mais um vínculo empregatício. Só isso muito me interessa também, porque já vi se a gente precisa, né? Isso, eu estou falando enquanto agora aqui no nosso programa, né? A gente gera emprego aqui e tem a possibilidade de crescer. Isso para nós vai ser ótimo. Eu tenho aí, por exemplo, autônomos que gostariam de ser parceiro do programa Piracicaba Agora e, de fato, a gente fica amarrado. A gente não sabe até que ponto a gente pode realmente trazer esses parceiros para gerar emprego ou gerar complicações futuras. E agora, a partir de segunda-feira, eu vou poder contar com essa possibilidade. E aí eu chamo a atenção, Neto, que o artigo 9º da CLT não foi mudado. O artigo 9º diz
nulo de pleno direito todas as finalidades que forem burlar a legislação. Se o meu contrato com você, a partir de segunda-feira, venho e faço um contrato, já coloco as regras novas do novo contrato, mas há um indício de fraude, a Justiça do Trabalho pode declarar aquele contrato de trabalho nulo. Nada impede. Então, o meu princípio foi respeitado. Certo. Acho que aplica-se cada caso a caso. É óbvio que toda norma, né, todo princípio muda uma norma, mas uma norma não muda o princípio. Isso é básico, é a chave do direito do trabalho. Tá? Isso é ponto. Acho que precisa realmente ter cautela. Digo que eu também posso estar me equivocado aqui em algumas questões, me equivocar, é evidente, é natural, né? A opinião nossa, o direito seu termina quando começa o meu e assim vice-versa, mas eu acho que todo mundo tem que ter cautela. Não se podemos discutir, o Brasil já passa por uma crise institucional em todos os setores, não é dessa forma que nós vamos chegar, se vai dar certo, não se pode. Toda obra humana, ela é imperfeita. Ela é imperfeita. Só tem uma que não é imperfeita, não é? Que nós sabemos, que é a Bíblia, Cristo, né? Isso não tem, é perfeito demais, mas nós somos imperfeitos. Então, quando se cria uma discussão nesse sentido, vamos amadurecer a ideia, vamos criar, deixa um pouquinho de lado. Eu vejo alguns juízes e alguns advogados com rancor, não, porque agora vai ser declarado inconstitucional, aí não vou mudar meu jeito de pensar. Não é dessa forma, vamos tirar um pouco esse rancor de lado, vamos começar a evoluir o direito do trabalho. É uma nova era. Pode, nesse momento, não ser bom para nós, pode ser isso, né? Mas o ponto principal de tudo isso começou com a terceirização. Ela mudou. Agora nós temos uma lei própria da terceirização. Antigamente, nós tínhamos só entendimentos do tribunal, que era a súmula 331 do TST, que eu discuto muito com os alunos. Porém, hoje nós temos uma lei própria, a 13.427, própria a respeito que trata da terceirização. Hoje eu posso terceirizar a atividade meio e a atividade fim. A Justiça do Trabalho diz que antigamente não se pode ter a atividade fim. Porque agora vai precarizar o trabalho, o trabalhador vai precarizar. Eu não vejo precarização. Eu vejo que o trabalhador tem que se reciclar agora. Sim. Tá certinho. Tem que reciclar. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem no UOL, se eu não me engano, uma menina brasileira que trabalha, acho que na Inglaterra, no contrato de trabalho intermitente, reclamando, a gente não recebe isso, não tem fundo de garantia, tal, mas pergunta se ela quer voltar, não quer. Por que aqui então eu tenho que criticar? Lá fora eu aceito. Acho que nós temos que começar a repensar a nossa forma, repensar realmente hoje a questão em relação empregado e empregador. Vou te dar um exemplo clássico. BIP, lembra do BIP? Sim. Lembra do BIP? Gerou vários problemas. Temos uma súmula que trata exclusivamente do BIP. Sim. Saiu o BIP e entra o quê? Smartphone. Exatamente. Os meios de comunicação, rede social, como o WhatsApp, por exemplo. Que teve que ser. Você evoluiu. Exatamente. Você evoluiu. Os boia-frias, lembra dos boia-fria? Sim. Não tem mais. Hoje é cana toda automatizada. Mas assim e os trabalhadores? Infelizmente, foram afetados? Foram afetados, lógico. Não tenha dúvida. Mas também precisam repensar. Eu posso amanhã, a partir de amanhã, a universidade falar, nós vamos terceirizar a educação. Pronto. Então, acho que precisa cautela. Nós temos que ter cautela. Tem alguns pontos que eu sou extremamente favorável, mas outros pontos discordo plenamente de alguns colegas. Acho que não é dessa forma. E diante de tudo isso, eu enxergo o seguinte: imagina se as empresas pequenas e médias, que são as que realmente são afetadas, e na reforma trabalhista, não se pensou nas empresas pequenas e médias, tanto que nós temos um artigo lá na CLT, empresas com mais de 200 empregados podem formar comissão de empregados para negociar direto com o seu empregado e empregador. Ou seja, empresa com 200 empregados, ela não pode ser considerada pequena, né? Nem média. É uma empresa de grande porte. Sim. Né?
Não se pensou nas empresas pequenas. E se pensando ali na cidade onde essa empresa está instalada, é enorme, né, o porte. Você pega uma cidade menor, como a cidade de São Pedro, uma empresa que gera 200 empregos, é a maior empresa da cidade, depois da prefeitura, que mais gera. Exatamente. Então, ou seja, a legislação criou também uma diferença, não se trouxe um tratamento específico. Isso eu já falei em outras oportunidades aqui. Não se tem, a Constituição tem lá no seu artigo 170, que prevê um tratamento diferenciado para as pequenas e microempresas, e nós não temos isso. Aí eu pergunto, e se essas empresas fizessem um panelaço? Não vou contratar mais. São elas que geram, de fato. Será que a Justiça do Trabalho iria olhar para ela e falar, vem cá, empregador, não pode ser assim, olha, você mora numa cidade, você é aqui conterrâneo, você já tem tudo uma alegação, o que faria? Doutor, chegou mais uma pergunta, sei que o senhor está com o horário meio corrido. Quanto tempo temos? Mais uns 5 minutos aqui, vamos lá. Chegou uma pergunta ali com a Mônica. A Débora do Centro, ela quer saber se quem tem processo trabalhista em andamento terá alguma mudança quanto ao mesmo. Olha, a pergunta segundo o presidente nosso do TST, a norma vale agora a partir já de segunda-feira. Tá? Norma vale. Na minha opinião, e aí discutindo toda essa regra aí com alguns colegas, eu acho que o TST vai definir isso em decisões igual definiu na terceirização. Quando a terceirização atual, a lei nova, ela foi estabelecida, criou-se o quê? Os contratos antes da lei, da entrada da lei, permanecem com a lei anterior. Certo. A contratação da terceirização, após a vigência, se adequam à nova lei. Eu acho que isso... É Débora, né? É Débora. Eu acho que isso vai acontecer nos processos, Débora. Posso estar enganado, mas o TST deve pronunciar os processos que já foram ajuizados até praticamente sexta-feira, dia 10, a regra antiga. E depois aplica-se a regra nova. Para o presidente do TST, não. Diz que vai aplicar e todo mundo tem que se adequar. O doutor vai ter que voltar, né, Neto? Vai. Para responder outras voltar, perguntas, porque vamos ainda voltar. tem perguntas aqui. Vamos finalizar, então. Acho Cartaz que a Mônica abriu o abrir. cartaz, né, da palestra. Sim, Acho sim, importante, né, doutor, entrada sim, gratuita, franca, público. não precisa fazer inscrição, né? Os alunos, atenção, viu os alunos, vocês podem estar indo, que recebem o certificado para fazer a compensação de horas, né? Ótimo. Vocês estão todos convidados, críticas evidentes, vamos discutir, vamos lá criar alguns entendimentos a respeito da nossa nova lei. Evidente que ela não é perfeita, vamos lapidar, vamos ver o que pode acontecer, mas diante de tudo isso, ninguém vai perder emprego, ninguém vai deixar de receber. Evidente que em algumas circunstâncias você acaba, tendo que ceder. Então vamos aos poucos criando, decisões, criando elementos para que possamos sair dessa crise. Nós temos hoje crise institucional, política, social, jurídica, econômica, ética, e aí vai por tudo. Mas isso tudo traduz, as pessoas estão tão preocupadas se eu vou perder emprego, se eu não vou, como é que eu vou deixar de receber isso, aquilo e tal. Acho que tudo isso se traduz em quê? Somente a Justiça do Trabalho poderá salvar a própria Justiça do Trabalho. Isso eu falo abertamente, sexta-feira falarei isso lá para alguns colegas que são magistrados, que somente eles poderão salvar a Justiça do Trabalho. Acho que é evidente que cada juiz tem a sua forma de pensar, é evidente, tem que ser respeitado, isso é óbvio, porque é ele que é o guardião da lei, Sim. Mas eu acho que a Justiça do Trabalho, ela tende, sim, no início vai ser complicado, mas acho que depois nós vamos criando aí discussões, não só juízes, advogados, procuradores, fiscais do trabalho e todos os envolvidos, sindicalistas, acho que aí a gente acaba criando e tendência. De antemão, não vai se salvar logo de imediato, a partir de segunda-feira eu vou adaptar, não. Desejo cautela, acho que é bom deixar... Início? Exatamente, deixar, porque o ano já está acabando. Sim. Entramos aí nas férias, janeiro, quando começa-se um novo ano, que se cria aquela expectativa que um ano novo será tudo melhor, tudo mudado, diferente, que nós fazemos tantas situações, criamos expectativas. Acho que a partir de 2018, sim, em janeiro, eu começo a adequar todos os meus contratos de trabalho, as sugestões que eu venho
falando com alguns amigos, que a partir de 2018 vamos adequar tudo. E aí sim, vamos sentir o que realmente trouxe benefício. E com isso a gente vai aparando aí as arestas. Perfeito. Olha, a reforma trabalhista, impacto das mudanças, dia 10 de novembro, às 19h30, na Rua Moraes Barros, no centro de Rio das Pedras, tá? Então, o João Alonso estará lá dando a palestra, entrada franca, direcionada aí aos trabalhadores, aos advogados, né? Então, estará aí empresários, portas abertas ali, recebendo todo o público para essa palestra que acontece em Rio das Pedras. O único que não está em crise, doutor, é o nosso time. Neto, eu vou falar uma coisa, isso daí, rapaz. Eu falo uma coisa, se você quer testar a sua esposa, dê um cartão da Crefisa para ela. Todos os meus amigos palmeirenses, que me desculpa, rapaz, vai comprar mal assim, né? Não sabe comprar, Neto. Não podia deixar de dar aquela cutucada, não tem como, né? Não tem como. Eu aguentei, eu confesso a você, viu, Neto, que eu aguentei. De zoação, eu também. Cavalo Paraguai, enganação, Itaquerão vai fechar, não tem. Isso aí. Agora é evidente, né? Mas assim, abraço a todos os meus amigos palmeirenses, os anticorintianos, todo mundo aí. Todo mundo, abraço para todo mundo. Pode, abraço, não tem problema. Fica tranquilo. Tá feliz da vida. Nossa senhora, feliz da vida. E amanhã estarei em São Paulo, né? Tô participando de um grupo de estudo, né? Que eu faço parte de dois grupos de estudos. O meu amigo Fabiano, com o Impujur, que é o Instituto de Pesquisa Jurídico. Nós teremos amanhã palestras com desembargadores, discutindo realmente das 9 da manhã até as 18 horas a questão da nova lei. E depois, às 5 horas, eu participo do outro grupo de estudo, também na USP, né, com o professor Nelson Manich e o Carlos Roberto, aqui de Americana, o professor também, falando sobre o direito do trabalho. Então, amanhã, vamos dar aquela filtrada para poder falar alguma coisa na sexta-feira e quem sabe, né, convença alguém aí, né, nas minhas opiniões, não sei, né? Vamos ver. A gente agradece muito a sua visita, a sua participação, obrigado. Viu, né, tão qualificado, né, como o Dr. João Alonso, trazendo essas informações que, como o senhor mesmo disse, né, a gente vai sentindo no dia a dia, a partir do ano que vem, né, e a gente vai retomar esse assunto muitas vezes, porque são muitas mudanças, né? São muitos critérios que a gente vai discutindo. Muito obrigada, Eu que agradeço a oportunidade, Neto. Vamos voltar, vamos esperar um pouquinho, né? Sentir a entrada da nova lei para voltar a falar como é que o mercado, né, está se adequando aí à nova legislação. Agradeço muito a participação de todos. Depois, se der, eu respondo as perguntas aí. Ou na próxima oportunidade, vamos voltar a discutir isso. Perfeito. Obrigado. Valeu, obrigado.